Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata, eu sou nutricionista, eu trabalho na linha Low Carb e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, é um tema que aparece muito no nosso atendimento ambulatorial, de consultório e também nas redes sociais, né? As pessoas acabam tendo bastante dúvida. E o tema é índice glicêmico e carga glicêmica. Se você quer saber um pouquinho mais a respeito desse tema, fica com a gente. Bom, então, para começar, eu vou dar a definição desses dois índices, tá? Então, o primeiro índice é a carga glicêmica. O que seria a carga glicêmica? A carga glicêmica é a quantidade absoluta de açúcar que um alimento apresenta. Então, por exemplo, a banana. A banana, ela é um dos alimentos que a gente considera como alta carga glicêmica. Por quê? Em 100 gramas, uma banana ela acaba tendo aí em torno de 26 gramas de carboidrato. Então, uma banana, geralmente 26 gramas de carboidrato. Se você imaginar que a média das frutas, de porções de frutas, então uma maçã média, uma pera, uma mexerica, uma laranja, tem em torno de 12 a 15 gramas de carboidrato, a banana é uma fruta que tem uma quantidade absoluta alta, tá? E o índice glicêmico é a velocidade de absorção de um alimento no nosso organismo. Então, esse conceito ele foi iniciado na década de 80. Existem várias tabelas que você pode consultar na internet, no Google, para fazer essa relação aí do índice glicêmico. Então, por exemplo, se você pensar no mesmo alimento na banana, a banana ela sobe muito rapidamente no sangue. Então, o índice glicêmico ele é classificado em médio, baixo e alto, tá? Então, por exemplo, o índice glicêmico médio seria, por exemplo, a maçã, a pera, a própria laranja com bagaço, a mexerica. O alto seria, por exemplo, o açúcar, que é o grande padrão, né, do índice glicêmico. Então, existem dois tipos de tabelas. A tabela que o padrão é o açúcar refinado e uma outra tabela que é o pão branco. Então, nessas duas tabelas você tem como máximo o índice de 100. Então, se você pegar, por exemplo, um alimento como a banana, você vai ter uma classificação do índice alto. Se você pegar, por exemplo, um morango, ele vai estar classificado como baixo. Outro exemplo que é muito interessante da gente dar é a melancia. Muita gente fala assim, gente, mas a melancia não é uma pura água? Pois é, ela é pura água, mas ela é uma água com açúcar. Então, como não existe fibra para atrasar a absorção nessa fruta, a melancia ela é uma fruta que mesmo tendo baixa carga glicêmica, ou seja, ela tem uma pequena quantidade de carboidrato por porção, ela tem um alto índice glicêmico. A velocidade de entrada dela no organismo é uma velocidade alta. Por isso que dentro da estratégia low carb, a gente não recomenda esse tipo de alimento. Então sempre eu costumo brincar, né? Às vezes eu tô em algum restaurante e eu vejo às vezes aquele casal, muitas vezes aquele casal que tá mais acima do peso, e eles pedem o suco natural. Tá? Muitas vezes é um suco ou de melancia, ou de abacaxi, ou é um suco de manga, ou é aquele suco de garrafa de uva, que aquilo é uma coisa apavorante para quem faz dieta. Muito embora a uva tenha muitas propriedades nutricionais, ela tem uma série de antioxidantes, flavonoides, mas quando se trata de controle metabólico para diabetes, para emagrecimento, esses alimentos que têm uma alta concentração de açúcar e esse açúcar ele está extremamente livre no alimento, ele pode ser um problema. Então, quando você está querendo reduzir o peso, o que você tem que observar? Você tem que observar a combinação desses dois índices. Então, quais são os alimentos, né? No caso, as frutas são alimentos que têm alto teor de açúcar, que seriam interessantes para a gente utilizar nessa estratégia. Então, por exemplo, morango, frutas vermelhas, kiwi, ameixa, pêssego, nectarina, néspera e, obviamente, aqueles alimentos que têm baixíssimo índice, como o abacate e coco. O abacate e o coco, eles geram uma elevação muito discreta da glicemia. Para algumas pessoas é até uma elevação mais imperceptível, porque a quantidade de carboidrato que eles têm é uma quantidade baixa. E a água de coco, é baixa ou é alta?
Pois é, a água de coco, por exemplo, é um alimento que é considerado de alto IG. Por quê? Ele tem um tipo de açúcar, né? Até o açúcar do coco, ele não tem uma elevação tão acelerada quanto outros açúcares, mas na água de coco o açúcar ele tá totalmente livre. Então o que a gente recomenda antes de sair falando para você, olha, você não pode comer essa fruta ou aquela fruta? Existe uma ferramenta muito interessante para a gente mensurar esse tipo de resposta, que ela é absolutamente individual, que é a utilização de um aparelhinho de glicemia, o famoso aparelho de Destro, tá? Então você vai picar o seu dedo, vai tirar a gotinha de sangue e vai medir. Tem duas maneiras, né? Você pode medir 1 hora e 2 horas depois. 2 horas depois do consumo do alimento é o pico máximo de elevação. Já num livro, né, que é chamado Programado para Comer, do autor chamado Robb Wolf, ele recomenda essa medição 1 hora depois. Então é importante que você siga sempre o mesmo protocolo e que não passe de 2 horas. Então qual que é a ideia? Você quer saber se a banana faz um impacto maior para você? Tenta comer essa banana em jejum, tá? Até o Robb Wolf, ele indica que você consuma 50 gramas de carboidrato de cada alimento, e tem que ser um alimento único, tá? Então, por exemplo, você pode fazer a medida em jejum, medir 2 horas depois o consumo de 2 bananas, porque 2 bananas dá mais ou menos 50 gramas de carboidrato. E aí você vai medir 1 hora e 2 horas depois. Se a sua glicemia tiver uma elevação mais acentuada, né? Então, por exemplo, acima de 125 já é um valor para você prestar atenção. Se subir além de 140, aí nem pensar, tá? E aí você vai comparando esses alimentos. Então, por exemplo, uma das dúvidas que as pessoas mais têm quando me procuram é assim: poxa, eu faço low carb, eu tô com uma estratégia aí de 50 gramas de carboidrato dia, eu não posso comer 2 bolachas do tipo Maria, maisena, porque isso vai totalizar, sei lá, 15 gramas de carboidrato em 3 unidades. Ah, é pouco? Não, gente, não é pouco. Por quê? A maneira como o carboidrato está presente num alimento rico em amido, que é esse carboidrato super refinado, né? Esse amido que a gente conhece, ele vai ter uma elevação muito mais alta, né? Mais pronunciada do que, por exemplo, se eu consumir uma mexerica com bagaço. Então, antes de escolher aquele suco de laranja no restaurante, de repente teriam opções muito mais vantajosas. Então, por exemplo, um suco de acerola, um suco de maracujá, mesmo concentrado, um suco de limão, tá? Então, o que você tem que fugir? De alimentos que tenham, número 1, o carboidrato na sua forma livre. O que é o carboidrato livre? É o carboidrato que não tem nenhum tipo de nutriente para retardar essa absorção. O que retarda a absorção do carboidrato? É justamente proteína e gordura. Então, por exemplo, se você opta por um alimento que tem carboidrato, mas ele está acoplado com proteína e gordura, essa resposta vai ser mais lenta. Por exemplo, se você quiser consumir a banana e colocar 1 colher de pasta de amendoim e 1 colher de chia ou linhaça, a resposta que a banana vai dar no seu sangue, ela vai ser uma resposta mais lenta, ela vai produzir uma curva de absorção mais lenta, isso vai gerar um pico menor e vai gerar menos problema em relação à glicose e insulina. Agora, pessoal, é muito importante que a gente tenha a consciência de que isso vale muito numa dieta low carb, que o controle calórico é secundário, tá? Uma segunda coisa para vocês pensarem em relação a controlar picos glicêmicos relacionados ao índice glicêmico: evitar o carboidrato na forma de um líquido. Então, se você comparar, como eu falei, laranja com bagaço e o suco de laranja, claro que o suco de laranja ele vai ter uma absorção muito mais rápida, porque ele não vai ter também a fibra para segurar. Uma terceira coisa para vocês pensarem sobre esses índices é a forma de preparo. Então, por exemplo, seria muito mais
saudável e vantajoso você consumir, por exemplo, uma mandioquinha cozida e mais durinha. Um processo também que parece ter muita relação com a diminuição desses índices é o chamado branqueamento. O que seria o branqueamento? É você cozinhar, por exemplo, essa mandioquinha e jogar a mandioquinha numa água gelada. Isso vai criar uma película em torno da superfície, né, desse amido, e muito possivelmente a redução vai ser melhor para você, tá? Então isso a gente acaba tendo um processo de um amido mais resistente. Não é milagre, tá, gente? Eu não tô querendo dizer que mandioquinha branqueada não sobe a glicemia e não faz picos de insulina, não é verdade. Mas se você tiver que comparar a forma de preparo, mandioquinha branqueada versus purê de mandioquinha, eu costumo brincar que é glicose na veia, tá? Então todo alimento que é uma grande fonte de amido, que ele está sendo preparado, cozido e processado e amassado, ele vai ter uma resposta muito mais rápida. Então, pessoal, o que eu queria deixar de mensagem final para vocês é o seguinte: vamos tentar prestar atenção no consumo e prestar atenção nos sintomas que você tem, né? Eu costumo sempre falar que, por exemplo, você vai tomar um caldo de cana no sábado de manhã, você tá em jejum, você foi na feira, aí você parou na barraquinha de caldo de cana, tomou 500 ml de caldo de cana, que é um alimento que explode a sua glicose, explode a sua insulina. O que provavelmente você vai perceber? Que no início do consumo isso vai dar um uau, tá? Você vai ficar ligadão. Depois você vai ter um estado de prostração, porque você vai ter uma redução da sua glicemia e muitas vezes essa redução ela acontece de forma drástica. Se você consumir um alimento com açúcar e ele te der essa resposta, possivelmente esse alimento não é legal para você. Então é o que eu sempre prego, né, quando eu sempre converso com vocês e com os nossos pacientes. Individualização, pessoal, isso é a coisa mais importante. Por isso que é tão legal você procurar o auxílio de um profissional. Tá bom, gente? Então eu gostaria de pedir para vocês, sigam o nosso canal, toquem o nosso sininho lá para receber as notificações, se inscrevam, indiquem para os seus amigos e a gente vai estar sempre junto aí no próximo vídeo. Sugiram temas, porque eu acredito que vai ser muito legal para todo mundo. Um abraço e até a próxima!